Na Antártica, um grupo de cientistas está furando gelo para obter amostras científicas. Conforme a broca desce, o gelo começa a rachar sob o acampamento e logo tudo começa a afundar. Jason quase cai no buraco também, mas Jack e Frank o pegam bem a tempo. Então Jack corre o risco de pular a fenda para recuperar as amostras, e quando ele tenta voltar, o gelo quebra sob seus pés e ele cai. Felizmente, ele consegue usar o machado para se segurar e seus amigos o trazem de volta para ver como toda a plataforma de gelo está quebrando. Algum tempo depois, Jack participa da Conferência da ONU sobre Aquecimento Global em Nova Delhi para dizer a todos os líderes mundiais que a Terra passará por uma nova era glacial que irá congelar tudo no planeta. Quando os políticos perguntam quanto tempo resta, Jack explica que pode levar alguns séculos, mas se não pararem de usar combustíveis fósseis logo, seus netos enfrentarão as consequências. Infelizmente, os políticos apontam que isso custaria muito dinheiro e chamam o discurso de Jack de sensacionalista. Do lado de fora do prédio, pessoas protestam contra as mudanças climáticas e um repórter comenta sobre a neve, que nunca aconteceu nesta área antes e está levando a cidade ao caos. Após a conferência, Jack conhece Terry, que trabalha para a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional. Terry concorda com os argumentos de Jack e eles saem juntos para compartilhar teorias. Poucos dias depois, na estação de monitoramento de Terry, na Escócia, um funcionário percebe que uma boia mostra uma enorme queda de temperatura, mas seu colega de trabalho pensa que uma onda forte pode tê-la danificado. Quando Terry volta, eles não contam a ele sobre isso. No Japão, parece ser um dia chuvoso normal quando de repente enormes pedras de granizo começam a cair do céu, destruindo veículos e edifícios e até matando algumas pessoas. Nos Estados Unidos, relatos sobre o furacão Newlene pegaram os especialistas em meteorologia de surpresa. Este é o furacão mais forte já vez registrado e está matando milhares de pessoas. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas ficam chocados ao notar tempestades gigantescas e incomuns se formando no céu da Terra. Enquanto isso, o filho de Jack, Sam, está voando para Nova York com seu amigo Brian e sua paixão, Laura. Sam tem medo de voar e fica ainda mais nervoso quando o avião entra na grande tempestade, que o faz tremer. De repente, o piloto avisa que passarão por uma turbulência, então todos apertam os cintos de segurança e seguram firme enquanto o tremor piora e as malas começam a cair por todo o avião. Felizmente, tudo passa rápido, e Sam percebe que está segurando a mão de Laura, então tem que soltá-la. Quando chegam a Nova York, ficam surpresos ao ver um grande grupo de pássaros voando para o oeste, como se estivessem fugindo de algo. Na verdade, os animais em fazendas e zoológicos também se comportam de maneira estranha, como se estivessem com medo. Sam e seus amigos vão à competição e se saem muito bem, mas Sam não consegue deixar de notar que um garoto de outra escola chamado JD fica flertando com Laura. Mais tarde, na estação de monitoramento, Terry finalmente percebe a boia registrando a queda na temperatura do oceano. O funcionário conta o que viu outro dia, mas logo descobrem que várias boias estão enviando o mesmo relatório, o que significa que não é um defeito. Terry decide ligar para Jack e dizer que sua teoria está ocorrendo em grande velocidade, o que não acontecia desde a última era glacial, há 10 mil anos. O único modelo de previsão capaz de traçar este cenário é o de Jack. Enquanto os noticiários informavam que o furacão Nolene está piorando e a guarda costeira fechou as praias, um técnico de um centro de monitoramento meteorológico na Califórnia está ocupado com sua namorada. Em vez de trabalhar, ela de repente ouve um barulho e fica assustada, mas acaba sendo o zelador. Nesse momento, o telefone toca e o técnico recebe um pedido de socorro de um repórter de Los Angeles, que revela que está chovendo granizo do tamanho de bolas de golfe. O técnico liga a TV e descobre que um tornado está começando a se formar em Los Angeles, então liga para o chefe para avisá-lo. O homem sai e descobre que o tornado é maior que a média. De volta a Jack. Ele e seus colegas de trabalho assistem às reportagens dos helicópteros de notícias, que filmam como vários tornados estão se formando muito rapidamente ao redor de Los Angeles e destruindo tudo em seu caminho. As pessoas entram em pânico e tentam fugir, mas mesmo os veículos grandes são destruídos e logo os edifícios também começam a desmoronar. O centro de monitoramento meteorológico também foi atingido e depois disso mal conseguiu ficar em pé sobre as ruínas. Logo, o presidente ordena a suspensão de todo o tráfego aéreo, mas 2 aviões não voltam a tempo e caem no centro-oeste. Uma reunião de emergência é realizada no escritório de mudanças globais em Washington, e eles compartilham relatos de condições climáticas estranhas e violentas em todo o mundo. Graças à confirmação de Terry, Jack pode explicar que isso está acontecendo por causa das correntes do Atlântico Norte, que são afetadas pelo gelo polar que está derretendo devido ao aquecimento global. Ele também menciona que tudo apenas começou e só vai piorar em breve. No entanto, uma mudança climática ainda é uma teoria, então o chefe de Jack lhe dá 48 horas para encontrar provas para enviar ao governo. Com a ajuda de Frank, Jason e da meteorologista da NASA Janet, Jack começa a trabalhar duro para escrever um bom relatório a ponto de não dormir por 24 horas. Quando ele finalmente faz uma pausa, sua equipe consegue terminar alguns cálculos e descobre que faltam apenas 6 a 8 semanas para que uma nova era glacial atinja a Terra. No dia seguinte, Jack recebe um telefonema de Sam, que explica que está preso em Nova York porque a chuva constante está inundando a cidade e causou muitos fechamentos. Depois de desligar, ele descobre que JD está oferecendo ao seu grupo para ficar em seu apartamento chique.
Embora o mau tempo ainda não tenha chegado a descer, as pessoas já estão em pânico e invadindo os supermercados. Jack se encontra com o vice-presidente e diz que a situação é crítica, então eles deveriam começar a evacuar, mas o vice-presidente o ignora. Entretanto, no norte da Europa, tem nevado a uma velocidade alucinante nas últimas 24 horas, sem sinais de que vai parar. Uma equipe de busca e resgate é enviada para resgatar a família real, mas os helicópteros têm visibilidade zero e acabam voando no centro da tempestade. Logo os helicópteros, instrumentos e lâminas começam a congelar, fazendo com que caiam e se quebrem. Apenas um piloto consegue sobreviver, mas assim que sai para fora morre congelado. Terry fica sabendo desse incidente e envia dados confidenciais para Jack porque ele tem um computador mais poderoso para analisá-los. É assim que eles descobrem um furacão se formando sobre a Terra, o que não deveria acontecer em Nova York. Já chove há 3 dias e todos os trens foram suspensos e a água está saindo do esgoto. No Canadá, o oceano subiu 10 metros em segundos e também causou tempestades terríveis. Na verdade, há relatos de um furacão tropical. Sam e seus amigos veem essas reportagens na TV pouco antes de faltar energia, e JD anuncia que quer ir buscar seu irmão, então ele se oferece para dar carona ao grupo. Ao saírem do prédio, veem que a cidade está um caos absoluto e a enchente está aumentando. Para piorar a situação, os funcionários do zoológico local descobrem que os lobos escaparam. Muitas pessoas correm para se esconder na Biblioteca Nacional, embora um morador de rua não possa entrar por causa do seu cachorro. Os veículos não conseguem mais se mover por causa da água e muitas pessoas ficam presas dentro de seus carros. O grupo de Sam também começa a correr em direção à biblioteca, mas Laura fica para trás para ajudar uma família no carro, machucando a sua perna. De repente, um enorme tsunami surge do nada e atinge a Estátua da Liberdade antes de engolir lentamente a cidade, matando milhares de pessoas. Sam corre de volta para a rua para pegar Laura e trazê-la para a biblioteca logo antes que a onda cubra a área, e consegue entrar no primeiro andar da biblioteca a tempo. Momentos depois, Jack termina seus cálculos e liga para Terry para informá-lo que o ar está descendo muito rapidamente, criando tempestades no Canadá, na Escócia e na Sibéria que estão ficando maiores e atingirão outras áreas em breve. A estimativa deles de 6 semanas estava errada. Levará apenas 48 horas para a nova era do gelo começar. Não há nada que eles possam fazer para impedir isso. Eles só podem tentar salvar vidas. Nesse momento, Jack recebe um alerta do que está acontecendo em Nova York e corre para se encontrar com sua esposa, Lucy. Em Nova York, todos os sobreviventes, incluindo o cachorro, estão tentando sobreviver dentro da biblioteca. Ninguém tem sinal em seus celulares, então Sam procura um telefone público. Ele acaba descendo em um chão inundado para encontrá-lo e imediatamente liga para seus pais para avisar que está bem. Jack o informa sobre o que realmente está acontecendo, pedindo a seu filho que fique dentro de casa porque a tempestade vai piorar e todos lá fora morrerão congelados. A água nesta área está subindo rapidamente, e a enchente atinge o teto, encerrando a chamada. Por um momento, Laura acha que Sam se afogou, mas felizmente ele consegue voltar. Então Laura procura roupas secas para Sam e o abraça para dividir o calor de seu corpo. Momentos depois, todos começam a ouvir um barulho estranho e, ao olharem para fora, ficam chocados ao ver um navio cargueiro navegando pelas ruas inundadas, esmagando todos os veículos abaixo. Enquanto isso, Jack decide que irá para Nova York para resgatar seu filho, apesar do perigo. Seu chefe sabe que não pode impedi-lo, mas primeiro lhe pede que tente de novo com o governo, porque desta vez eles têm uma reunião com o próprio presidente. Durante a reunião, Jack faz uma apresentação impressionante e sugere que as pessoas do norte deveriam ir o mais para o sul possível, talvez até para o México. O vice-presidente novamente desaprova tudo o que Jack diz, mas desta vez é rapidamente repreendido pela equipe do presidente por não ter prestado atenção a isso desde o começo. Para tornar o plano mais fácil, Jack escreve uma linha no mapa dos Estados Unidos com todas as pessoas que ainda podem ser evacuadas e explica que, infelizmente, é tarde demais para aqueles que estão longe, porque qualquer pessoa que entrar naquela área irá congelar. Após que Jack sair, o vice-presidente tenta protestar novamente contra a evacuação, mas o presidente o ignora e aprova o plano de Jack. De volta à estação de Terry, o prédio fica sem energia e a equipe decide beber porque não acham que serão resgatados. Em Nova York, a biblioteca também está sem energia. O sem-teto percebe que a enchente congelou e as pessoas estão aproveitando a oportunidade para caminhar no gelo para seguir para o sul, então os sobreviventes na biblioteca começam a pensar em fazer o mesmo. Sam tenta impedi-los contando-lhes o que Jack disse, mas a maioria das pessoas o ignora e eles vão embora mesmo assim. Apenas um pequeno grupo fica para trás, e como a temperatura está caindo muito rapidamente, eles não têm escolha a não ser começar a queimar livros para aquecer o local. Eles também quebram as máquinas de venda automática para conseguir comida e usam os tapetes como cobertores. Fora da cidade, as pessoas sofrem com frio e se arrependem de terem saído da biblioteca. Alguns deles também estão começando a morrer. Entretanto, o México fecha as suas fronteiras porque não consegue receber mais refugiados americanos. Todas as estradas estão cheias de engarrafamentos, então as pessoas começam a cruzar o rio para chegar ao México como imigrantes ilegais.
Algumas horas depois, o trânsito finalmente volta ao normal, pois o presidente americano chegou a um acordo, ele perdoará todas as dívidas latino-americanas em troca da abertura das fronteiras. Em um hospital em Washington, Lucy está lendo para um de seus pacientes quando recebe mais notícias. As pessoas entraram em pânico e fugiram, por isso não há mais ambulâncias. Um colega de trabalho diz que há um policial com um limpa-neves que pode ajudar, mas o paciente só pode ser transportado em uma ambulância. Lucy diz a seu colega de trabalho para ir embora enquanto ela fica com a criança para esperar a ajuda adequada chegar. De volta ao Jack, ele fica surpreso ao receber ajuda de Frank e Jason para resgatar Sam. Usando o equipamento científico feito para a Antártica, eles cruzaram as terras congeladas em seu caminhão, mas eventualmente o veículo atingiu um bloqueio na estrada. Agora eles não têm escolha a não ser continuar a pé, usando equipamentos de neve e ficando conectados por uma corda. Eles conseguiram caminhar de forma consistente por algumas horas, mas não sabem o que estão pisando por causa da neve. A certa altura, andam no topo de um prédio. O vidro quebra e Frank cai imediatamente, arrastando os outros com ele. Jack consegue impedir a queda com seu machado novamente, mas o vidro embaixo dele também começa a rachar. Primeiro, Frank corta a corda para soltar seus próprios equipamentos, mas isso não é suficiente, então Frank corta a corda também. Seus amigos gritam por ele enquanto Frank cai para a morte. Depois, Jack e Jason montam uma barraca para passar a noite. No hospital, uma ambulância finalmente chega para buscar Lucy e o paciente. Na Casa Branca, o presidente também é evacuado, mas momentos depois o vice-presidente recebe a notícia de que o presidente foi pego pela tempestade e não conseguiu sobreviver. Na Estação Espacial Internacional, o astronauta vê como uma enorme nuvem está cobrindo o planeta e tira algumas imagens para enviar para Janet. Assim que ela recebe, ela prevê que a tempestade canadense atingirá Nova York em 1 hora. Na biblioteca, Laura não consegue dormir, então Sam conversa com ela, finalmente admitindo seus sentimentos. Laura responde o beijando. De manhã, o grupo descobre que Laura está inconsciente por causa de febre. Eles procuram os sintomas em um livro de remédios e examinam sua perna. Percebendo que o corte do outro dia causou envenenamento no sangue, o livro diz que ela precisa de penicilina imediatamente ou perderá a perna. Então Sam decide entrar no navio de carga em busca de remédios, e Brian e JD se oferecem para ajudar. O trio chega rapidamente ao navio, sem saber que seu cheiro está sendo rastreado pelos lobos que escaparam do zoológico. A porta da enfermaria está trancada, então Sam sai por uma janela do corredor e contorna escalando a parede com cuidado. Ele quebra a janela da enfermaria, onde abre a porta para seus amigos e Brian encontra a penicilina. Sam quer voltar imediatamente, mas Brian e JD dizem que eles deveriam pegar comida também. Enquanto estão na cozinha, o trio é surpreendido pelos lobos, que começam a persegui-los pelo navio. Um lobo consegue morder a perna de Jason, então Sam bate na cabeça dele até que ele solte o amigo e eles fechem a porta atrás deles. Naquele momento, o centro da tempestade finalmente cobre Nova York. Sam percebe isso e bola um plano. Ele atrairá os lobos para fora da sala para que seus amigos possam trancar a porta. Então Sam atravessa a parede externa para voltar pela janela, mas acidentalmente pisa em um vidro quebrado e chama a atenção dos lobos antes do planejado. Ele começa a correr e, depois de algumas voltas, consegue atraí-los para um corredor e trancar a porta. Os lobos vão para o outro lado do corredor para tentar chegar à cozinha, mas Brian e JD também já trancaram aquela porta e agora estão recolhendo suprimentos. Eles colocam todas as coisas junto com JD ferido em um barco e o arrastam para fora do navio ao mesmo tempo que os prédios ao seu redor começam a congelar e cair. Brian e Sam têm que carregar JD e correr para a biblioteca, onde entram na sala quente pouco antes de o resto do prédio congelar. O grupo rapidamente aumenta o fogo. No deserto congelado, Jack e Jason continuam andando, mas eventualmente Jason desmaia devido à exaustão e Jack tem que arrastá-lo pela neve. Quando ele avista a tempestade, ele imediatamente começa a cavar na neve e encontra uma abertura através da qual joga Jason e a si mesmo antes que a área congele também. Algumas horas depois, Jason acorda e encontra a barraca montada e algumas fogueiras acesas. Jack quer continuar, contrariando seu colega Jason que quer descansar, pois acha que seu filho pode não ter muito tempo pela frente. Enquanto Jack e Jason atravessam a tempestade, eles encontram corpos congelados por toda parte. Eles só pararam para dormir na barraca durante a noite, e Jack comenta que a humanidade sobreviveu na Idade do Gelo, mas se não tomarem mais cuidado a partir de agora, não sobreviverão a esta. Algum tempo depois, a Estação Espacial Internacional percebe que a tempestade está se dissipando na Europa e eles finalmente conseguem ver Terra novamente. Ao mesmo tempo, Jack sai da tenda e vê que o céu clareou. É mais fácil para ele e Jason caminharem agora, e eles logo chegam a Nova York, encontrando a Estátua da Liberdade completamente congelada e um monte de navios presos no gelo. Quando o GPS indica que eles estão no topo da biblioteca, Jack fica arrasado ao perceber que seu filho pode ter sido soterrado pela neve. Recusando-se a desistir, a dupla consegue encontrar uma abertura na neve e entrar no prédio por uma janela. Ao olharem ao redor, eles começam a perder a esperança, mas eventualmente veem uma luz sob uma porta e a abrem para encontrar o grupo vivo e bem. Até Laura está se sentindo melhor. Sam e Jack rapidamente se reencontram com um abraço caloroso.
Algum tempo depois, no México, o vice-presidente assumiu o cargo de presidente, após ouvir sobre os sobreviventes na biblioteca, anuncia na TV que estava errado e que iniciará uma grande operação de resgate para resgatar as pessoas presas nos estados do norte. Logo os helicópteros chegam a Nova York e levam embora o grupo, inclusive o cachorro. Eles também encontraram muitos sobreviventes em outros edifícios. Na Estação Espacial Internacional, os astronautas observam a Terra e percebem que é o ar mais claro que já viram.